Olá! Quem depende da saúde pública no nosso país quase sempre se decepciona com o atendimento e os serviços oferecidos pela rede do SUS, não é mesmo? E quando o cidadão paga para ter o direito a consultas e procedimentos e mesmo assim encontra dificuldade? É o que tem acontecido com vários segurados de planos de saúde. As ações contra operadoras lideram a maioria dos julgamentos na Justiça Paulista. Os dados do Anuário da Justiça de São Paulo mostram que, em um ano, houve aumento de 15% nos processos contra planos de saúde. Só em 2017 foram julgados mais de 14 mil casos. Vamos assistir agora a um exemplo que aconteceu aqui em Brasília, no quadro Olha o Direito Aí. Meu nome é Luciane, eu sou a mãe da Maria Alice, que tem enfrentado uma batalha para conseguir autorização do convênio para a cirurgia de correção de mielomeningocele da minha filha, ainda dentro da barriga. Mário, o marido da Luciane, nos dá uma boa notícia. A cirurgia da esposa e da Maria Alice foi um sucesso. A bebê tem o que os médicos chamam de espinha bífida, um problema congênito da coluna vertebral. Nesse caso específico, além das meninges, a medula e as terminações nervosas estavam expostas. Depois da descoberta, a família enfrentou uma batalha com o plano de saúde para conseguir autorização para a cirurgia. A gente foi pedir a entrada nessa cirurgia, né, lá em São Paulo, e eles pediram prazo, né? Então já foi uma correria doida, a gente ligando todos os dias nessa de análise, né, que eles pediam, e não davam nenhuma resposta, ainda em análise. E foi o desespero quando chegou no 5º dia, falaram que foi negado. Então a gente entrou com a liminar na justiça, né? A negativa de procedimento, como aconteceu com a Luciane e o Mário, é apenas um dos problemas enfrentados por quem utiliza plano de saúde. De acordo com os órgãos de defesa do consumidor, o cancelamento da apólice, reajustes abusivos e descredenciamento de hospitais são outras situações que muitas vezes vão parar na justiça. O artigo 16º da Constituição trata dos direitos sociais e dentro dos direitos sociais está o direito à saúde, que deve ser respeitado e deve ser combatida qualquer ilegalidade através de ações judiciais. E para falar mais sobre o assunto, estão aqui no estúdio o Dr. Sandro Raimundo, presidente do Instituto Segurado Seguro e advogado de direito securitário, e Anderson Antônio Monteiro Mendes, diretor de integração da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Olá, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao Fórum. Obrigado, eu te agradeço. Vou começar então com você, doutor Sandro. Bom, é um problema de vai e vem, a gente escuta a respeito o tempo inteiro, é gente entrando na justiça, tendo várias situações negadas. Por que isso continua acontecendo? Qual é o grande problema dessa relação de consumo? Olha, com relação à recusa de cobertura, né, a negativa de cirurgias, procedimentos, o que acontece é o seguinte: a Agência Nacional de Saúde, ela publica a cada 2 anos o rol de procedimentos que ela considera como referência mínima de cobertura. Como é publicado só a cada 2 anos, então tem uma demora na atualização. Além disso, os critérios que ela utiliza para eleger quais seriam os procedimentos que deveriam ter cobertura também não são claros. Então, por conta dessa dificuldade, e também porque a Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde, estabelece que deve haver cobertura para todas as doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde. Claro que a lei também prevê a competência da ANS para decidir algumas questões, mas não para restringir a cobertura. Então, por conta disso, havendo a prescrição médica determinando um procedimento ou um tratamento, a recusa da seguradora, com base na alegação de que não está previsto aquele tratamento no rol de procedimentos da ANS, é considerada indevida pelo Judiciário. Doutor Anderson, como é que funciona esse cálculo do reajuste, né? Reajuste é outra questão que tira o sono, né, de quem tem que pagar. Explica para a gente, por favor.
Bom, essa também é uma questão bem complicada dentro da questão da saúde, principalmente por conta da incorporação tecnológica e do envelhecimento da população. À medida que a população envelhece, ela utiliza mais o sistema de saúde e a nossa população, que bom, vem envelhecendo. A gente tem uma expectativa de vida que vem se ampliando a cada ano. Então, você tem mais pessoas utilizando o sistema de saúde. E você tem as novas tecnologias que são apresentadas, novos medicamentos, novos exames. Isso tudo são incremento de custos dentro da prestação de serviço de saúde. A operadora não tem como não repassar esse custo para os seus associados, né? No nosso caso, é bem mais fácil falar sobre isso por conta de ser caixas de assistência, onde a gente não tem fins lucrativos, não tem, são totalmente entidades filantrópicas. Então, isso faz com que a gente tenha uma propriedade maior para lidar disso com o corpo social, que a gente chama que são os nossos beneficiários. Mas mesmo as caixas de assistência passam por essa problemática? Mesmo a caixa de assistência passa por quê? Por conta dessas variáveis, né? Você tem um recurso que é finito, né? A gente tem uma capacidade de pagamento que é muito variável de acordo com o salário. Os salários vêm sendo corrigidos a níveis de IPCA, então vamos falar em números, né? Os salários vêm sendo corrigidos a níveis de 3%, 4%, que são as inflações, as recuperações de inflações do período. Mas a inflação saúde, os custos em saúde crescem na ordem de 13% a 18%. Então essa conta não fecha. Você tem uma capacidade de pagamento limitada e tem um desembolso para a saúde que ele a cada ano acrescenta muito mais. Em relação ao aumento, o que a legislação diz? Existe uma diferença para quem tem plano empresarial? Quais são as regras? Olha, para planos individuais, a legislação determina que é o índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. Todo ano ela estabelece o índice de reajuste. Para os planos coletivos, até 29 vidas, quando você tem um plano até 29 vidas, a ANS determina que as operadoras têm que fazer o agrupamento, que chama, ou seja, elas têm que levar em consideração todos os grupos de até 29 vidas para poder fazer um reajuste médio e não pegando exclusivamente cada um separadamente, né? Por quê? Porque o seguro é a pulverização de risco, né? Então, quanto mais pessoas você tem diluindo o risco, melhores são as probabilidades dos cálculos darem certo. Então, por isso que a ANS determinou dessa forma. Agora, os grupos acima de 29 vidas não tem critério nenhum, né? A seguradora faz a sua conta da forma que ela julga adequada e repassa o valor para os consumidores. Esse é o grande problema no aspecto jurídico, porque no aspecto jurídico a seguradora precisa demonstrar esse desequilíbrio. Ela precisa demonstrar por que esse valor está tão superior ao valor da inflação. E essa conta nunca é aberta. Mesmo nas ações judiciais em que se discute reajuste, a seguradora não apresenta o estudo atuarial devidamente comprovado, demonstrando que realmente ela precisa repassar esse aumento. Esse é o grande problema. E então, diante da ausência dessa transparência, o judiciário, quando levado a decidir sobre isso, utiliza como parâmetro, muitas vezes, o reajuste dos planos individuais, mesmo para os planos coletivos. E você tem um problema que são os pequenos grupos, né? Existe o falso plano coletivo, que a gente chama, que, na verdade, é um plano individual vendido como se fosse um plano coletivo. Então, você pega lá, tem 3 pessoas, e a seguradora cataloga, coloca ele como sendo um plano coletivo e pretende que o reajuste não esteja subordinado ao dos planos individuais. Recentemente, houve uma decisão, já não é a primeira, do Superior Tribunal de Justiça, entendendo isso, demonstrando que, nesse caso, as regras devem ser aplicadas dos planos individuais e, portanto, mandou que se reajustasse até o limite estabelecido para os individuais num grupo de 3 pessoas. Então, o reajuste aí, quando é um grupo muito pequeno, ele deve ser de acordo com o individual. Quando é um grupo maior, né, porque, na verdade, a ausência de regulamentação se baseou no fato de que uma empresa com 10 mil funcionários tem mais poder de barganha para discutir. O problema, o que ficou no limbo, são as empresas, por exemplo, com 50 funcionários, porque aí ele não está nem no plano individual, nem no agrupamento estabelecido para a ANS e também não tem o poder de barganha lá na frente. E aí não há regulamentação. Então, cada caso concreto, o judiciário vai analisar e verificando que há um abuso, que a seguradora não demonstrou o estudo atuarial, não demonstrou que realmente havia necessidade daquele reajuste, ele manda aplicar o reajuste dos individuais. Por que não abrir, doutor?
Aí depende da estratégia, talvez até de mercado de cada uma. Nas caixas de assistência, essas contas são abertas, são apresentadas ao corpo social, os relatórios são votados anualmente. A gente tem conselho fiscal com representante dos associados, conselho deliberativo com representação dos associados. Então, essa conta dentro das autogestões, ela é bem transparente e o associado participa desse movimento. Ele tem essa propriedade e muitas vezes entende, até porque o número de ações dentro do nosso segmento, em comparado ao segmento de seguradoras e tudo mais, é bem menor, porque o associado ele também é dono da Caixa, né? Ele também é responsável por tudo aquilo que acontece dentro da Caixa de Assistência. Inclusive, os dirigentes, muitas vezes, são eleitos por esses corpos de associados. Então, a gente tem uma representação social muito maior, mas entendo o que o Dr. Fernando coloca dentro dessa questão de que tem que haver maior transparência. Acho que isso tem que estar justificado e, se for comprovado, aí a gente tem uma maior tranquilidade dentro até do aspecto jurídico dessa questão. Bom, falando em transparência, eu deixo um gancho para a gente discutir aqui um próximo capítulo desse assunto, que é a consciência também de quem usa. Daqui a pouquinho a gente volta, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Voltando já já, não saia daí. Estamos de volta, hoje falando sobre planos de saúde e a reincidência de casos que vão parar na Justiça. A gente terminou a primeira etapa do programa falando sobre transparência e eu queria trazer o assunto da consciência também, porque percebe-se também que as pessoas vão ao hospital muitas vezes sem necessidade. Existe isso também, doutor Sandro? Olha, é necessário que as operadoras façam programas de conscientização, trazendo elementos para que o consumidor saiba se ele deve ir no pronto-socorro, se ele deve procurar um médico, o que o segurador oferece, o que a operadora oferece. Ela oferece um médico de família, ela oferece alguma outra alternativa para ele, porque o consumidor ele não tem o conhecimento técnico, né? Então é difícil para ele também saber mensurar, né? Se é pedido um exame, ele não sabe se ele precisa realmente fazer ou não. Ele não sabe se ele está sentindo uma dor, ele não sabe se vai para o pronto-socorro, se vai para outro lugar. Então, é importante que a seguradora também ela tenha esse dever de informação. Doutor Anderson, a gente ainda tem um modelo de saúde muito focado no hospital, né? E quando eu falo isso, eu não falo só de plano de saúde, não. Eu falo do sistema público também. De fato, isso acontece. E quais seriam, assim, algumas questões para que o consumidor pudesse se atentar, já que não existe tanta informação? O modelo de saúde apresentado no Brasil hoje é hospitalocêntrico. Ele tem o hospital como centro do cuidado e muitas vezes a saúde se confunde com o hospital. Mas qualquer literatura comprova que 80% das nossas demandas de saúde são resolvidas em consultório, são resolvidas na atenção primária, onde a gente tem um cuidado muito mais equilibrado sobre o ponto de vista da atenção continuada e você tem também um custo menor para esse atendimento, né? Então, muitas vezes, a gente deixa de atuar na atenção primária, a gente deixa de atuar na prevenção de doenças, numa melhor condição de saúde e acaba agudizando em situações mais críticas de cuidado, onde a conta hospitalar vai ficar sempre mais cara. Esse é um processo que eu acho que cabe à sociedade. Acho que os planos de saúde têm um papel fundamental de investir em promoção, educação e saúde, investir em portas de entrada que dê essa assistência primária com qualidade, que tenha esse cuidado dentro de uma hierarquização, né? Você tem o cuidado primário, o secundário, que são os especialistas, o terciário, que já são os hospitais, que isso tudo seja bem controlado com referências e uma cultura também, né? Começar a transformar a cultura do beneficiário em que ele entenda esse processo, entenda que é melhor para ele cuidar da saúde enquanto está saudável do que deixar para aquele momento em que a situação já está muito mais agravada e, consequentemente, os custos muito maiores. Doutor Sandro, o foco das reclamações é mesmo na recusa ou também existe uma grande parte relacionada nessa questão do preço? A questão dos reajustes, né, como a gente falou, realmente também acho que é o segundo maior item de reclamação no judiciário, por conta realmente da seguradora transferir simplesmente o ônus, o custo para o consumidor, né? E ela poderia buscar outras formas, quer dizer, além da questão que a gente está falando aqui, a questão da forma de remuneração também dos serviços
de saúde, né? Ela tem que gerir a operação de saúde de maneira também a minimizar esses custos, né? Então, a relação dela com os hospitais, a relação dela com os prestadores de serviços, isso tudo precisa também ser melhorado, né? Eu vou pedir um minutinho para vocês, porque agora a gente vai mostrar uma história que vem lá do Paraná e já foi exibida em um documentário aqui mesmo na TV Justiça. Vamos ver. Na época do que eu tive o aneurisma, eu comecei a sentir um ânsia de vômito, né? Comecei a sentir a dor de cabeça forte. Aí, de repente, ele desmaiou, bateu a cabeça no lavatório, começou a sangrar. Aí eu fui levar para o hospital. E examinou, falou que precisava ser operado urgência, que entrou em coma, né? E se não operasse, eu ia perder o filho. Tinha plano de saúde, mas o convênio não aceitou de pagar. O hospital não deixava operar enquanto eu não pagasse a operação. Uma entrada, na época, 70 mil, né? E eu não tinha condições. Depois, a segunda vez, eu tive um segundo ataque, né? Daí ele teve que recorrer à justiça, né? Tomamos conhecimento do caso e entramos com pedimos uma liminar para garantir o atendimento e numa ação independente da primeira, pleiteamos a indenização por danos materiais e morais. Ele teria cobertura obrigatória em função não só da lei de plano de saúde, mas também em função do Código de Defesa do Consumidor, porque a redação do contrato original não é muito clara. A negativa do plano era fundada no fato de tratar-se de uma especialidade hemodinâmica que não teria cobertura. Mas quem é que sabe o que é hemodinâmica? Quem atua nesse campo, ele está acoplando para si uma função que é do Estado. E o Estado tem uma função maior, que é de proteção do seu cidadão. Então, a empresa que exerce uma atividade do Estado, ainda que privada, que é de prestar saúde, ela tem que saber que o objetivo não é só o lucro, não é só o dinheiro. Ela tem que saber também que ela tem um encargo social. Vamos aproveitar então esse caso que se trata de um tratamento específico para entrar no assunto do off-label. Explica pra gente, vou começar com o Dr. Anderson, o que é um tratamento off-label e por que isso gera tanta discussão? Hoje a gente preconiza para a utilização dentro dos critérios médicos a medicina baseada em evidências, ou seja, onde você tem estudos, né, e esses estudos são classificados por ordem de qualificação mesmo, que comprovam a eficiência, a eficácia daquele tratamento ou daquele medicamento. O uso off-label é quando o próprio fabricante diz em bula que aquele medicamento é indicado para um tratamento, mas há algum estudo, alguma experiência que ele também foi eficaz para algum outro tratamento. Então, é o uso off-label, quer dizer, ele não foi primeiramente destinado àquele tratamento ou testado com aquele tratamento, mas alguns testes depois se mostraram eficientes. O grande conflito está entre qual a qualidade desses estudos que se comprovem que aquele medicamento realmente faz esse resultado ou não. Por quê? Porque, aí vou voltar de novo à situação nossa de caixa de assistência, o recurso a ser utilizado para um beneficiário é o recurso de todos. Então, a gente também tem a obrigação de ter um uso consciente desse recurso. Eu acho que o ideal, eu enquanto gestor da minha caixa de assistência, autorizar tudo seria o mais fácil. Não, vamos autorizar tudo, mas eu tenho que cuidar da saúde de 700 mil pessoas, não é só daquela pessoa. Então, tem uma responsabilidade em estar autorizando procedimentos e medicamentos que tenham a sua eficiência comprovada, para que isso seja a melhor utilização do recurso de todos. Ou então essa conta fica impagável, ninguém consegue pagar. Então, eu acho que falta também evoluir em legislações, em regulamentações que deixem mais claro em que momento o off-label pode ser realmente utilizado. Apesar de não estar em bula, existe medicinas baseadas em evidência que comprova que aquela utilização é benéfica e, portanto, faz sentido ou não. Acho que esse é o grande ponto. Do ponto de vista do consumidor, qual é a dificuldade de enfrentar quando é necessária uma medicação que seja considerada off-label ou um tratamento? No mais das vezes, a seguradora, se não estiver expressamente colocado na bula para aquele tratamento, ela recusa, né?
O judiciário ele tem interpretado a Lei 9656, quando ela diz que tratamentos experimentais não são cobertos, realmente quando é um tratamento experimental mesmo, que não tem nenhuma base científica, não tem nenhum estudo. Mas eu concordo que realmente o problema está em se definir quando ele é um palpite, né? Quando é um simples palpite daquele médico, porque teve um caso que ele chutou e deu certo, ele está jogando agora. Exatamente. E quando realmente tem uma literatura médica, um estudo, que às vezes a bula ainda não foi alterada, mas já está comprovado que aquele medicamento é eficaz, né? Então, agora, tudo isso cabe a quem demonstrar, né? Quem tem o conhecimento técnico para poder... Porque para recusar, a seguradora tem que... O ônus da prova é dela. Ela tem que dizer, olha, eu estou recusando porque esse tratamento não tem o menor sentido. Esse tratamento vai fazer mal para o consumidor. Ela tem que provar isso. Se ela não fizer essa prova, o que o judiciário interpreta hoje da Lei 9656 é que o experimental é só aquele realmente que é um palpite. Se houver um início já de... pesquisa científica demonstrando que já existem vários casos que aquele medicamento tem surtido efeito também para o outro tratamento, é dado a cobertura para o consumidor. Bom, uma outra questão que tem gerado muita discussão é a questão dos cartões pré-pagos. Aí eu lanço essa pergunta para os dois, mas vou começar com o doutor Sandro. Cartão pré-pago é plano de saúde ou não? Não, o cartão pré-pago ele não é plano de saúde. Ele não passa de uma empresa que administra o cartão e a pessoa pode adquirir o cartão, ela paga uma taxa de adesão e paga uma mensalidade ou anuidade. É um cartão pré-pago, ou seja, o consumidor tem que colocar crédito para poder usar. Como é que ele funciona? Existe uma rede credenciada que aceita aquele cartão. E quem usar o cartão tem um desconto na consulta, no exame, tem um preço diferenciado do normal que aquela clínica, aquele médico utiliza. Mas é só isso, na verdade, é um cartão de desconto. A pessoa paga uma mensalidade ou uma anuidade, como paga, por exemplo, no cartão de crédito, é para administrar o cartão. Mas ele é pré-pago, ou seja, a consulta quem vai pagar é o consumidor. O exame quem vai pagar é o consumidor. A diferença é que tem um desconto. Então não é plano de saúde, porque não tem risco para a administradora de cartão, ela não garante nada. O máximo que ela tem que garantir é o desconto que ela prometeu naquela rede credenciada. Inclusive as operadoras de plano de saúde não podem comercializar esse tipo de produto. Acho que o maior risco nesse caso está justamente com o beneficiário, né? Acho que tem que entender que não há nenhuma regulamentação, a ANS não atua sobre o cartão pré-pago. Tudo aquilo que nós discutimos aqui sobre prevenção, promoção, sobre o cuidado, sobre informação, não existe nesse mercado. Então, assim, a gente também, como operadora, a gente vê como muito ruim para o associado esse tipo de produto, onde ele fica à margem da regulamentação e à margem de todo o cuidado que possa ser tratado com aquele beneficiário. Então, a gente não recomenda de forma alguma essa utilização desse tipo de serviço. Existe a coparticipação também. A coparticipação, como determinar essa porcentagem? O que há de discussão em relação a isso? Acho que do ponto de vista da gestão, a gente entende que a coparticipação ela pode trazer uma inclusão de mais pessoas ao sistema de saúde suplementar. Já está em estudos comprovando que um custo de um plano de saúde pode cair até 22% quando há utilização de coparticipação. Porque você busca uma consciência maior do uso do plano, você busca uma corresponsabilidade sobre aquele tratamento que você está buscando, aquela consulta. Então, muitas vezes você vai lembrar que fez um exame ao mês passado, não precisa de novo fazer esse exame agora. Então, porque você vai pagar uma percentual desse exame. Agora, ele tem que também haver um equilíbrio entre em que medidas eu tomo isso para que eu tenha um uso mais consciente do plano, em que medidas eu tenho isso e exagere nessa coparticipação e iniba o associado de utilizar o serviço. Então, ao passo que se eu exagero na dose e ele deixa de fazer um exame preventivo, vai ocorrer aquele caso que a gente falou, de que ele vai acabar indo ao hospital mais agravado e com maior custo de saúde. Então, acho que tem que ser analisado, né? Existem vários estudos sobre isso, que comprovam o quanto você faz isso de forma eficiente e que busque um pouco mais de justiça. É importante entender que mesmo tendo mutualismo, onde quem é saudável ajuda a pagar, custear o tratamento daquele que está doente, essa carga ela também tem que ser equilibrada. De alguma forma, quem utiliza mais o serviço tem que pagar um pouco mais. Tem que também se achar essa equação para que você não tenha um grave fenômeno na saúde, que é a seleção adversa,
onde o plano fica muito caro para todo mundo e quem é muito saudável sai do plano e você fica naquela carteira só com os mais adoecidos. Portanto, fica impagável aquela conta. Doutor Sandro, existe algum ponto na legislação que determine que a coparticipação é 40%, 80%, 10%? Não, hoje o que existe em vigor é uma resolução do Consul ainda antiga e ela simplesmente traz uma regra genérica no sentido de que ela não pode ser tamanha, como você estava colocando aqui, ela não pode ser, a dosagem dela não pode ser tamanha de maneira a impedir o acesso ao plano de saúde, né? Então, a regulamentação hoje é nesse sentido. O que tem mais é com relação à internação, que essa resolução Consul, ela determina que na internação a coparticipação não pode ser em percentual, mas sim um valor fixo para cada evento, para cada internação. Também não pode ser por dia de internação, por essa resolução. Então, com exceção da internação psiquiátrica, que aí é permitida uma coparticipação de até 50% após o 31º dia de internação. Então, basicamente, hoje a regulamentação é muito aberta. Ela é subjetiva, ela diz, olha, não pode ser, a coparticipação não pode ter um percentual tamanho que impeça, mas qual é esse percentual? Isso é que é difícil. A coparticipação é um fator de moderação. Então, ela é tratada, do ponto de vista legal, como moderação e não pode caracterizar um aumento indireto da mensalidade. Então, a função dela tem que ser moderar. Agora, qual é o percentual adequado? Aí, as seguradoras e os estudos é que vão dizer, né? Bom, doutor Sandro, doutor Anderson, muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela nossa participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação, pela oportunidade, estamos sempre à disposição aí. Obrigado, doutor Sandro, aí pela... Eu também, obrigado aí pelos seus ponderamentos. Obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça tem também um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Tchau! Música